A transição já começou. E nada vai voltar ao que era. Há algo acontecendo que não depende de anúncios, datas ou confirmações externas. Não é um evento isolado, nem um episódio passageiro. É um movimento profundo, silencioso e contínuo, que já está em curso e se manifesta de formas diferentes para cada consciência. A transição não é um ponto no futuro aguardando para acontecer. Ela já começou. E tudo o que parecia sólido, estável e definitivo começa a revelar sua verdadeira natureza, transitória. Durante muito tempo, a humanidade foi condicionada a esperar por sinais grandiosos, acontecimentos espetaculares ou mudanças externas abruptas para reconhecer que algo estava mudando. Criou-se a ideia de que a transformação viria de fora, como um evento visível, coletivo e inquestionável. Mas a realidade é outra. A mudança verdadeira raramente começa de maneira ruidosa. Ela se instala primeiro no campo invisível, no plano sutil, na percepção, no sentir, no modo como a vida é experimentada por dentro. É ali que a transição se inicia. Muitas pessoas já perceberam que algo não se encaixa mais como antes. Há um estranhamento crescente em relação ao ritmo do mundo, às antigas prioridades, às estruturas que antes pareciam naturais. O que antes fazia sentido começa a perder força. O que antes era tolerável passa a gerar desconforto. O que antes era automático, agora exige consciência. Isso não é confusão aleatória. É um sinal claro de que um ciclo está se encerrando e outro já foi ativado. A transição planetária não é apenas uma mudança de cenário externo, mas uma alteração profunda no campo de consciência que sustenta a realidade. Tudo o que existe é sustentado por padrões energéticos, e quando esses padrões se reorganizam, a experiência da vida também muda. Não se trata de destruição, mas de realinhamento. Não se trata de punição, mas de ajuste. Não se trata de fim, mas de passagem. Por isso, muitas pessoas sentem que estão atravessando algo difícil de explicar. Uma sensação de cansaço que não corresponde ao esforço físico, uma sensibilidade emocional amplificada, uma necessidade de silêncio maior do que antes, uma intolerância crescente a ambientes, conversas ou situações que antes eram normais. Tudo isso é reflexo de um campo que já não sustenta mais as antigas frequências. O corpo, a mente e a emoção começam a responder a essa mudança, antes mesmo que ela seja compreendida racionalmente. A transição já começou porque o campo já mudou. E quando o campo muda, nada pode permanecer exatamente como era. As estruturas externas apenas refletem com atraso aquilo que já foi transformado internamente. É por isso que tantas pessoas sentem que estão fora de lugar, mesmo sem conseguir apontar exatamente o motivo. Não é inadequação pessoal. É incompatibilidade vibracional com padrões antigos. A nova Terra, tão mencionada por muitos, não é um território físico para onde se vai. Não é um lugar no espaço ou um destino geográfico. É um estado de consciência. É uma forma diferente de perceber a vida, de se relacionar com o tempo, com o outro e consigo mesmo. Ela não surge quando o mundo externo muda completamente, mas quando o olhar interno se transforma. Por isso, algumas pessoas já vivem fragmentos dessa nova realidade, mesmo em meio ao caos aparente. Essa transição não acontece de forma uniforme. Cada consciência responde de acordo com sua abertura, sua história, seus condicionamentos e sua disposição para soltar o que já não serve. Para alguns, o processo é mais suave. Para outros, mais intenso. Mas para todos, há um convite silencioso: abandonar a resistência e permitir o ajuste. Nada vai voltar ao que era, porque o que era já não sustenta mais o que está emergindo. O antigo modelo de vida baseado em medo, controle, escassez e desconexão começa a revelar suas falhas de forma cada vez mais evidente. Não porque algo deu errado, mas porque esse modelo cumpriu seu papel e chegou ao limite de sua capacidade de sustentação. A consciência humana se expandiu além do que essas estruturas conseguem comportar. Muitos tentam se agarrar ao passado,
esperando que as coisas retornem ao normal. Mas essa expectativa gera frustração, porque o normal de antes não existe mais. Mesmo que certas formas externas tentem se manter, o campo interno já não é o mesmo. E quando o campo muda, a experiência inevitavelmente muda junto. É por isso que tantas tentativas de retorno falham. Não se trata de erro de estratégia. Trata-se de mudança de base. A transição não pede pressa, mas pede honestidade interna. Pede que cada um observe o que já não faz sentido manter. Pede coragem para reconhecer que algumas identidades, crenças e expectativas precisam ser revistas, não como perda, mas como liberação. O que se solta abre espaço para algo mais alinhado surgir. O que se resiste gera tensão desnecessária. Esse processo não é coletivo no sentido superficial, mas é profundamente compartilhado no nível do campo. Mesmo quem não tem linguagem espiritual ou consciência clara do que está acontecendo, sente os efeitos. A inquietação generalizada, a sensação de instabilidade, a busca por sentido, tudo isso são reflexos de um realinhamento maior em curso. A diferença está na forma como cada um interpreta e responde a esses sinais. Alguns respondem com medo, outros com negação, outros com excesso de euforia. Mas há também aqueles que respondem com escuta, presença e discernimento. Esses começam a perceber que a transição não exige fuga do mundo, mas uma nova forma de estar nele. Não exige isolamento extremo, mas autenticidade. Não exige respostas prontas, mas disponibilidade interna. A mudança já foi ativada porque o campo de sustentação da realidade está se reorganizando. Isso não é algo que possa ser interrompido ou revertido. Não por imposição externa, mas porque faz parte de um movimento evolutivo natural da consciência. Assim como estações mudam, ciclos se encerram e outros se iniciam, a experiência humana também passa por fases de expansão e ajuste. Nada vai voltar ao que era porque o aprendizado já foi integrado em nível profundo. Mesmo que alguém tente repetir padrões antigos, o desconforto será maior, a incoerência mais evidente, a insatisfação mais rápida. O campo não sustenta mais a inconsciência prolongada da mesma forma. Isso é um sinal de amadurecimento coletivo, ainda que pareça caótico na superfície. É importante compreender que transição não é sinônimo de colapso, embora muitas estruturas possam ruir. A ruína não é o objetivo, mas a consequência natural de bases que não acompanham mais a frequência do campo. Onde há flexibilidade, há adaptação. Onde há rigidez, há ruptura. Esse é um princípio simples, mas profundamente aplicável ao momento atual. A nova Terra começa dentro. Começa na forma como alguém escolhe reagir, na maneira como escuta o próprio corpo, na honestidade com que reconhece seus limites e verdades. Começa quando se abandona a necessidade de provar algo e se abraça a necessidade de ser. Começa quando o valor deixa de estar apenas no fazer e passa a estar na presença. Por isso, muitas pessoas sentem um chamado para desacelerar, simplificar, reorganizar prioridades. Não é preguiça nem fuga, é ajuste. O sistema nervoso responde ao campo. A alma responde ao ritmo. A vida pede coerência entre o que se sente e o que se vive. Quando essa coerência não existe, o desconforto aumenta, não como punição, mas como sinalizador. A transição já começou e continua acontecendo a cada escolha consciente, a cada não dito, a cada limite respeitado, a cada verdade assumida. Ela não depende de grandes gestos externos, mas de pequenos alinhamentos internos constantes. Não depende de saber tudo, mas de estar presente. Não depende de entender o processo inteiro, mas de confiar no passo seguinte. Nada vai voltar ao que era, porque a consciência que observa já não é a mesma. E quando o observador muda, a realidade observada também muda. Essa é a base de toda transformação real. O mundo não muda primeiro. A percepção muda. E então o mundo responde. Esse é um tempo de travessia,
não de chegada. Um tempo de ajustes finos, não de conclusões definitivas. Um tempo de escuta, não de imposição. A transição não exige que alguém esteja pronto, mas que esteja disponível. Disponível para sentir, para rever, para soltar, para confiar. A mudança não é futura, ela já está em curso, e resistir a ela gera sofrimento desnecessário. Permitir o fluxo gera aprendizado. Alinhar-se ao processo gera estabilidade interna, mesmo em meio à instabilidade externa. É isso que diferencia quem atravessa esse período com mais clareza de quem se perde na confusão. Nada vai voltar ao que era, porque o que era já cumpriu sua função. O que se abre agora pede outra postura, outro ritmo, outra consciência. E embora o caminho ainda esteja sendo revelado passo a passo, uma coisa é certa: a transição já começou, e seguir adiante com presença é a forma mais sábia de atravessá-la. À medida que a transição avança, seus efeitos se tornam mais presentes no cotidiano, não como um espetáculo externo, mas como ajustes constantes na forma de sentir, perceber e reagir à vida. O corpo passa a ser um dos primeiros tradutores desse movimento, porque ele responde diretamente ao campo. O que antes era ignorado agora se manifesta. O que antes era suportado agora pede mudança. O corpo não cria o processo, ele sinaliza. Muitos sentem uma necessidade maior de descanso, silêncio ou recolhimento. Outros percebem oscilações emocionais, que não seguem uma lógica clara. Há momentos de clareza profunda, seguidos por momentos de cansaço ou confusão. Isso não significa regressão, significa integração. A consciência não se expande de forma linear. Ela se reorganiza em ondas, ajustando camadas antigas enquanto novas percepções se estabilizam. A transição planetária não exige que alguém abandone a vida comum, mas pede que a vida seja vivida com mais presença. Pequenos desalinhamentos que antes passavam despercebidos agora se tornam evidentes. Relações baseadas apenas em hábito começam a pesar. Atividades feitas apenas por obrigação drenam mais energia. Ambientes incoerentes geram desconforto físico ou emocional. Isso acontece porque o campo já não sustenta por muito tempo o que não é verdadeiro para aquela consciência. Nada vai voltar ao que era porque o sistema interno já não tolera o autoengano prolongado. Não se trata de perfeição, mas de honestidade. A transição não pede que alguém esteja sempre bem, mas que esteja atento. Atento ao que o corpo pede, ao que a emoção revela, ao que a vida sinaliza. Ignorar esses sinais não interrompe o processo, apenas torna a travessia mais difícil. A nova terra, como estado de consciência, começa a se manifestar justamente nessa escuta. Ela não surge quando tudo está resolvido, mas quando se aprende a atravessar o que ainda está em ajuste sem se perder internamente. É a capacidade de permanecer presente mesmo em meio à incerteza. De não precisar de todas as respostas para seguir adiante. De confiar que o processo se revela passo a passo. Muitos ainda esperam que a transição se manifeste como uma ruptura externa clara, algo que prove que a mudança é real. Mas essa expectativa pode atrasar o reconhecimento do que já está acontecendo. A mudança mais profunda é silenciosa, porque acontece na base da percepção. Quando ela se torna visível externamente, já está consolidada internamente há muito tempo. Nada vai voltar ao que era porque o antigo modo de viver dependia de uma desconexão interna que está sendo gradualmente dissolvida. Essa dissolução não acontece sem desconforto, porque questiona hábitos antigos, identidades construídas e formas conhecidas de segurança. Mas esse desconforto não é um erro no processo, é parte dele. É o sinal de que algo está sendo realinhado. A transição também revela a importância do discernimento. Nem tudo o que se sente é sinal de crescimento, e nem todo desconforto é negativo. Há uma diferença entre expansão e sobrecarga, entre escuta e excesso de estímulo.
A consciência em transição aprende, aos poucos, a diferenciar o que precisa ser acolhido do que precisa ser ajustado. Isso exige calma, não pressa. Nada vai voltar ao que era, porque a pressa pertence ao modelo antigo. O novo ritmo é mais orgânico, mais respeitoso com os ciclos internos. A transição ensina que forçar clareza gera tensão, enquanto permitir maturação gera estabilidade. Muitas respostas não surgem quando são exigidas, mas quando o espaço interno está disponível. À medida que o processo avança, torna-se claro que a transição não é um caminho de fuga do mundo, mas de transformação da relação com ele. Não se trata de se isolar da realidade, mas de habitá-la de forma mais consciente, de participar sem se perder, de agir sem se desconectar, de sentir sem se sobrecarregar. A nova Terra não elimina os desafios, mas muda a forma como eles são enfrentados. O drama cede espaço à responsabilidade. A reatividade cede espaço à observação. O medo cede espaço à presença. Isso não acontece de uma vez nem de forma idealizada. Acontece em pequenas escolhas diárias, em ajustes quase imperceptíveis que, somados, transformam a experiência da vida. Nada vai voltar ao que era, porque o antigo modo de reagir automaticamente perde força. A consciência começa a criar um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço surge a possibilidade de escolha. Esse é um dos sinais mais claros de que a transição está ativa. A vida deixa de ser apenas reação e começa a se tornar resposta consciente. Esse processo conecta todos os outros temas, porque ele é a base de tudo. Os sintomas físicos, as oscilações emocionais, a busca por sentido, o chamado interno, tudo isso são expressões diferentes do mesmo movimento. Um movimento de realinhamento da consciência com um campo que já mudou. Ignorar essa base gera confusão. Reconhecê-la gera clareza gradual. Nada vai voltar ao que era porque a consciência coletiva está sendo lentamente convidada a amadurecer. Não de forma homogênea, mas progressiva. Alguns resistem, outros avançam, outros oscilam. Isso faz parte. A transição não exige uniformidade, mas autenticidade. Cada consciência atravessa no seu ritmo, de acordo com sua disponibilidade interna. O que se torna essencial nesse momento não é saber para onde tudo vai, mas aprender a atravessar com presença. Cuidar do corpo, respeitar os limites, simplificar quando possível, silenciar quando necessário. Não como regras, mas como respostas naturais a um campo mais sensível. O excesso, em qualquer forma, se torna mais evidente e mais desgastante. Nada vai voltar ao que era porque o valor da experiência está mudando. O fazer excessivo perde espaço para o ser consciente. A acumulação perde espaço para o essencial. A comparação perde espaço para a singularidade. Isso não significa abandono do mundo, mas mudança de eixo. O centro deixa de estar fora e passa a estar dentro. A transição já começou e continuará se aprofundando. Não como ameaça, mas como convite. Um convite para viver com mais verdade, mais presença e mais coerência. Resistir a esse convite gera sofrimento. Aceitá-lo gera aprendizado. Integrá-lo gera estabilidade interna, mesmo em um mundo em ajuste. Nada vai voltar ao que era, porque o que era já não comporta o que está emergindo. E isso não é perda, é passagem. Uma passagem que pede coragem silenciosa, paciência consigo mesmo e confiança no processo, não para acelerar, mas para acompanhar. A transição não exige que alguém seja diferente do que é, mas que seja mais verdadeiro consigo mesmo. Não exige respostas prontas, mas escuta contínua. Não exige controle, mas presença. E embora o caminho ainda esteja sendo revelado passo a passo, uma coisa já é clara para quem sente. A mudança não é futura. Ela já começou. E seguir adiante com consciência é a forma mais íntegra de atravessar esse tempo em que nada volta ao que era, porque algo mais coerente já está se formando.